paz do Senhor? Amém. Abre sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, e nós vamos ler do verso 18 ao verso 20. Evangelho segundo Mateus, do capítulo 18, do verso 18 ao verso 20. Você que já encontrou, fecha os teus olhos mais uma vez. Pede para que o Espírito da graça, o Espírito da redenção, o Espírito que nos comunica a vida do Cordeiro, a vida do Filho obediente que Jesus Cristo foi, a vida daquele que se entregou no nosso lugar, para que através do teu sangue nós pudéssemos ser resgatados, nós pudéssemos ser purificados e pudéssemos receber uma nova vida diante do Senhor. Meu Deus, sonda-nos, sonda os nossos corações, vai nos sondando agora. Ó Espírito Santo, o Senhor conhece cada pessoa que adentrou neste lugar. O Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas necessidades. Então eu te peço, haja de bondade, haja de misericórdia para conosco e nos inspire a tua palavra e nos capacite a compreendê-la, porque o único sentido da nossa existência é estar em ti, é te obedecer, é te servir, em nome de Jesus. Diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, aí eu estou no meio deles. Somente até aí, e você pode se assentar em nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra do Senhor Jesus, e é uma palavra que nos comunica algo muito importante e algo que nós precisamos levar em conta, né? E o que esta palavra está nos comunicando? O que é que Jesus está falando para nós? Que há um poder que Ele nos deu, nos foi dado um poder, e nós temos o poder de ligar, e nós temos o poder de desligar. Nós temos o poder de ligarmos aqui na terra e as coisas serem ligadas lá no céu. Nós temos o poder sobre o diabo. Você sabia disso? Tem muita gente com medo do diabo. Tenha noção de quem é o diabo. Tenha respeito, porque ele tem um poder muito grande. E ele tem um poder maior do que o nosso poder humano. Mas a palavra diz que o Senhor Jesus nos deu o poder sobre o diabo. Então nós não temos que ter medo do diabo. Nós temos que exercer este poder que Ele nos deu. Porque Jesus foi à cruz e Ele venceu o diabo. E Ele venceu o pecado. E Ele venceu a doença. E Ele venceu a maldição. E nos tempos de hoje, a gente pode dizer assim, Ele venceu a depressão. Porque parece que a depressão vai vencer essa geração. Mas não vai não. Jesus também venceu a depressão. Parece que a angústia vai vencer esta geração, mas Ele também tem poder sobre a angústia. Ele venceu a angústia. A Bíblia diz que Ele levou sobre si e nos deu poder para vencermos tudo. Você tem essa noção? O Senhor Jesus nos comunica aqui em Mateus 18 ao 20 que Ele nos deu poder para vencermos tudo. Poder para ligar na terra e ser ligado no céu. Poder para desligarmos na terra e ser desligado no céu. O que é que você tem feito com tanto poder? Queridos, precisamos buscar a Deus. Nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar. Que se fizermos isso, todas as outras coisas, elas nos serão acrescentadas.
Se nós não buscarmos a Deus, não o colocarmos em primeiro lugar, mesmo com tudo que foi feito e entregue a nós, nada seremos. A gente precisa conseguir colocar ordem às coisas, porque Deus, Ele precisa estar no centro do seu coração. Ele tem que estar no centro do seu ser. Ele tem que ser o que articula a tua personalidade. É preciso trazer essa informação, essa revelação poderosa de quem é Jesus Cristo em nós, para todos os esquemas da nossa mente. E a gente precisa pegar esse conhecimento e acomodar com todo o conhecimento que nós temos. E aí nós vamos exercer o poder para sermos vitoriosos e cumprirmos aqui na terra aquilo que Ele tem para nós. Então, quando Ele é o centro, quando Ele está no centro do meu ser, Ele está no centro do meu casamento, Ele está no centro do meu desejo de casar, Ele tem que estar no centro da criação dos nossos filhos, do desejo de ter filho. E é necessário ter um comprometimento nosso com a nossa vida e trazer a nossa vida para o centro da vontade de Deus. A igreja precisa se despertar. Por quê? Porque a Bíblia não quer salvação da pessoa. A Bíblia não foca só em pessoa. Deus, inclusive, é uma pessoa constituída de 3 partes. O mesmo Deus, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. E toda vez que Deus se revela na terra, Ele fala meu povo, Ele não fala minha pessoa. Meu povo. A salvação, ela não é para nós, ela é para nós e ela é para a nossa casa. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, prestar muita atenção, principalmente na criação das crianças. Porque as crianças de hoje, elas são a igreja de amanhã. Você vê uma criança hoje, ela é o pastor, a pastora, o evangelista, ela é o obreiro, ela é a coluna da igreja de amanhã. Então, uma atenção muito dada, uma atenção muito grande precisa ser dada a isso. A Bíblia, ela nos orienta o tempo todo, lá em Provérbios 22, o verso 6 diz assim: instrua, ensina a criança o caminho, segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Ensinar os filhos a temer a Deus, não criar os filhos longe. Às vezes os pais pensam que pagar uma boa escola, dar presentes caros é suficiente, mas na verdade, tudo nessa vida falha. Você sabia disso? Você pode criar o seu filho para vai falhar. A única coisa que não falha é se você conseguir fazer com que ele queira colocar Deus em primeiro lugar. Tem isso. Porque você não obriga. Não é um robô que você programa. Você precisa fazer a sua parte, querer ter uma instrução dirigida para ver se ele se desperta e faça essa escolha. Deus vai ser o Senhor da minha vida. Então, pastora, por que isso é tão necessário? Porque tem pessoas que têm absolutamente tudo, mas não são bem-sucedidas. São pessoas que não têm paz, algumas são tão doentes emocionalmente, desestruturadas interiormente. Por quê? Porque falta estrutura familiar. Qual é a estrutura familiar que funciona? É quando a família consegue fazer a criança respeitar, temer e amar ao Senhor. Eu criei na igreja. Se você fizer uma pesquisa e souber quantos estão presos, enterrados, sofridos. Nós precisamos ensinar. O temor do Senhor tem que ser algo ensinado, aprendido, aceitado e exercido. O pai tem que ter eu ensino. É interessante que tem pai que é tão controlador, Ele não aceita ser desrespeitado, mas ele quer exercer sobre a criança um controle carnal. E aí eu tenho que te falar
que se você conseguir isso, você terá criado uma pessoa mutilada emocionalmente. Não é isso que Deus planejou, porque Deus nos criou livre. Mas nós precisamos criar filhos que opcionalmente amem, coloquem em primeiro lugar e exerçam o poder e a autoridade que nos foi concedida, comunicada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É Deus quem nos estrutura. E nós precisamos de Deus. Só Deus preenche o vazio. Só Deus cura as feridas. Só Deus nos traz a paz que precisamos. Nada mais. Nem conhecimento, nem filosofias, nem teorias, nem dinheiro, nem prazeres, nem droga, nem medicamento. E nós vivemos na era da supermedicação. As pessoas, quanto mais remédios tomam, mais remédios precisam tomar. Por quê? Porque não querem... nós precisamos primeiro trazer Deus para ser o primeiro na minha vida. Porque eu não consigo ensinar para uma criança aquilo que eu não sou. Não consegue. De verdade. Se você faz uma pesquisa, tem muitos professores que despertam o desejo do aluno seguir a carreira por causa dele. Tem. Agora, qual é o professor que consegue isso? É o professor que ama o que faz. Faz com verdade. Não faz contrariado. Então, se Jesus não for o primeiro na tua vida, se você não exercer a autoridade que Ele te dá, porque o teu interior ele tem que ser construído pelos mandamentos, fundamentos, pela lei do Senhor. Aí seu filho, se você se dedicar, usar a autoridade, cobrar, fazer o que tem que ser feito, poderá. As chances são muitas. E nós vivemos numa época, gente, se a gente parar para avaliar a sociedade que a gente vive, a gente desiste de verdade. Tem coisas muito terríveis acontecendo. O padrão social, né? Até pouco tempo, os especialistas diziam que essa era, ela era denominada de uma era de pessoas narcísicas, né? E o que é o narcisismo? São pessoas que são focadas em si mesmas e elas dependem da aprovação do externo para conseguirem ficar, aspas, equilibradas. Mas hoje já se fala que não é mais narcísico. Hoje já se fala que essas pessoas, as pessoas da nossa geração, elas não acreditam que são nada. E o pior é que elas não querem ser nada. Elas querem deixar de ser. São pessoas que não têm planos, não têm projetos, são pessoas que não têm força. Poeticamente eu diria que elas não têm uma alma ensolarada. Elas não sabem recriar a vida. Elas não conseguem se refazerem das próprias cinzas. Elas não têm um norte dentro delas que as possibilite chegar aonde elas precisam chegar. Qualquer barreira as impede. Elas desistem, se prostram e ficam prostradas. O ser humano não vai a lugar nenhum. Ele não vai viver a realização que ele poderia viver sem a presença de Deus. A igreja precisa se convencer disso. As pessoas podem ir até certo ponto, mas elas nunca chegam lá. Sem Deus, nós nunca seremos completos, plenos. Jamais. Nunca. A fé em Deus é a melhor herança que os pais podem deixar para os seus filhos. É preciso direcionar os seus filhos para Deus. Por quê? Porque Jesus ele foi muito específico. Ele disse assim: porque Satanás, o diabo, ele veio só para roubar, matar e destruir. Então, esta proteção, este poder de ligar, desligar, desfazer as obras de Satanás,
é um poder concedido só àquele que pertence a Deus, só aquele que é de Jesus. Tudo que nós recebemos de Deus é pela graça e por fé. A nossa fé em Deus e nas promessas é o caminho para nós vivermos uma vida de paz e uma vida que prospera. A igreja também precisa entender isso. Tudo que nós recebemos, nós não recebemos nada de nós mesmos. Não há nada em nós que atraia Deus. E não existe necessidade em Deus que só pode ser suprida por nós. Não somos insubstituíveis e nem indispensáveis para Deus por necessidade ou por valor próprio. A graça de Deus é que nos possibilita tudo, porque Ele escolheu voluntariamente nos amar. E aceitar isso é o começo de uma estruturação interior que vai fazer você andar em poder e criar os seus filhos para nunca serem derrotados. Entender o que é a graça e entender o que é a fé. A graça é o mecanismo que nos traz a salvação, e com ela tudo que a gente precisa. E a fé é o mecanismo que nos faz tomar posse disso, exercitar isso. E a gente precisa entender isso, né? Acreditar que Deus tem promessas para nós é o único caminho para vivermos uma vida de paz e uma vida que prospere, né? Nós precisamos de Deus, da proteção de Deus. Nós precisamos de criar os nossos filhos na presença de Deus, ensinar o caminho para que elas saibam lutar. Você tem criado os seus filhos para saberem lutar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: tudo falha. Você tem que ensinar isso para o seu filho. Você fala assim: meu filho, você é inteligente? Vai chegar uma hora que a sua inteligência não vai ser suficiente para trazer para você o que você precisa. Você é forte, você tem saúde, você tem não sei quantos amigos lá no Instagram, no Facebook, você é popular na escola, você tem dinheiro, você tem uma boa formação. Vai chegar uma hora em que tudo isso vai falhar. Mas você tem que dizer para esse: meu filho, existe algo que Deus deu a você que nunca falha e não falha diante de nada. Tem pais que não ensinam isso porque não crê, não vive morrendo, prostrado, entregue, achando que um primidinho vai resolver o problema da sua vida. Eu não sou contra a pessoa tomar qualquer tipo de medicação. Só que a medicação, ela tem uma função. Ela resolve um problema quando existe esse problema e ele é orgânico. Quando existe uma patologia. Se o seu problema é por fraqueza interior, falta de estrutura interior, incapacidade de discernir a vida, você é uma pessoa que escolhe os caminhos errados, não sabe o valor que você tem, aí você pode tomar medicação, pode beber, experimente a substância que você quiser e nada vai falhar, né? É interessante que a gente precisa aprender e saber que é somente pela graça e pela misericórdia de Deus que nós somos atendidos. Isso vai te fazer sempre ficar surpreso quando Ele te atende. Acontece. Ah, meu Deus me atendeu! Como assim? Eu fiz uma oração, o Senhor nos atendeu, falou conosco, a direção deu certa. Você está no caminho certo. Você vai ficar surpreso? Não, você sabe, e você sabe qual é o mecanismo. Nós precisamos de Deus, e nós precisamos da proteção de Deus, e nós precisamos criar os nossos filhos conscientes disso. Por quê? Porque quantos casos que você conhece? Ah, pastora, eu conheci um rapaz, uma família, eles não eram nada, e eles não tinham nada, e eles se tornaram uma potência. Ah, pastora, mas eu também conheci um outro caso, que a pessoa tinha tudo,
foi dado tudo para ela, ela teve todas as oportunidades, mas hoje ela não tem nada. Essa diferença aí é a diferença da fé. Esta fé que eu preciso ter, e eu tenho que saber a estrutura dessa fé. Eu não tenho esse poder por mim. Este poder, inclusive, não é meu. Este poder me foi dado por Jesus. Ele precisa ser exercido na direção e na obediência da palavra de Deus. Ele me deu este poder exclusivamente por causa da sua graça. E o mecanismo que me capacita a usar este poder é a minha fé. E é isto que eu preciso ensinar aos meus filhos, mas não é ensinar só cognitivamente. Eles precisam ter experiência com esta fé. A fé é a maior herança, a coisa mais preciosa e mais poderosa que você pode deixar para os seus filhos. Você pode não conseguir deixar. O meu pai não conseguiu deixar quase nenhum dinheiro para mim. Nenhum, quase. Nós éramos uma família bem pobre. Mas quando ele morreu, eu tinha 14 anos de idade. E o meu pai é a coisa mais importante que eu tinha na minha vida. Eu admirava meu pai, eu amava meu pai. E o meu pai, ele era um homem de muita fé. Na verdade, a pessoa que eu conheci que tinha mais fé é o meu pai. Eu ajudo pessoas a superarem doenças fatais, doenças doloridas, receberem cura, mas elas sempre murmuram, reclamam no meio do caminho, desistem, se confundem. Ele não. Ele adoeceu, ele sabia que ele morreria. Foi um ano que ele ficou doente, ele sentia muitas dores, um problema cardíaco muito severo. Ele emagreceu muito, ele ficou fraquinho, mas eu nunca vi meu pai abatido, eu nunca vi meu pai confuso, e na verdade eu é que fiquei confusa. Eu falei com ele assim, eu me lembro 2 dias antes dele falecer, eu falei, se o senhor morrer, nunca mais eu passo na porta de uma igreja, nunca mais eu quero saber desse Deus, que salvação que nada. Ele falou que venceu a morte, o senhor está aí morrendo. O que adianta vencer a morte para o senhor morrer? Eu não aceito isso é uma ilusão, e não sei o quê. Ele me deixou falar calmamente, olhou dentro dos meus olhos e falou assim, olha só, você está vendo que eu estou morrendo? Eu falei, estou, claro. Pois é. Você está me vendo desesperado? Eu falei, não. Você acha que eu sou um covarde? Eu falei, não. Ele falou assim para mim, só os covardes, Cris, têm medo de morrer. Porque os covardes, eles não vivem da maneira certa. Eles não fazem o que tem que ser feito. Então eles não têm certeza nenhuma do que os espera. Mas eu não sou covarde. E eu não estou com medo de morrer. E se você quiser abandonar Deus por causa disso, abandona. Você nunca terá uma vida como a minha. Se você acha que a situação que eu me encontro é ruim, a situação que você vai se encontrar vai ser muito pior. Sabe por quê? Porque eu, com a minha fé, estou vencendo a morte. Estou deixando vocês e vocês todos se darão muito bem. E se você continuar nesse caminho, você vai se encontrar comigo. Se você se desviar desse caminho, você pode conseguir o que você quiser. Você não será nada. Você será uma condenada. Essa é a herança que ele me deixou. Resultado, eu nunca tive medo de nada. Eu nunca achei que eu não fosse resolver nada. Eu nunca vivi com covardia. Eu sempre fiz tudo o que eu pude fazer. E até o que eu não posso. Eu vivo fazendo um monte de coisa que eu não posso. Por quê? Porque eu tive um pai que me ensinou a ter fé. Ele não me deixou dinheiro. Ele não me deixou grandes coisas materiais. Mas ele me deixou com capacidade de ser eu. Eu posso chegar diante do espelho e dizer assim, eu vivo o que eu acredito. Eu sei entrar e eu sei sair. Eu me tornei uma pessoa que eu gosto de ser. E eu acredito que eu posso me tornar uma pessoa melhor a cada dia, porque eu tenho um instrutor muito superior a mim. E ele me deixou assessorada pelo próprio Espírito Santo. Essas coisas a gente aprende, mas aprende com a vida. Então é importante você descer de cima do muro correndo. Porque você talvez esteja focado em você. Pastor, eu não sou feliz,
Pastora, eu estou com medo de morrer. Pastora, eu estou entregue ao desespero. Pastor, aqui. Isso aí não é nada. Você tem filhos e você tem neto. E os seus filhos e os seus netos, eles são a herança do próprio Deus. Deus vai reivindicar a vida deles da sua mão. Eu às vezes já me peguei pensando, o que é que meu pai sentia, né? Quando ele via 5 filhos pequenos, um bebê, e ele indo embora. Eu penso no que ele sentia. E todas as vezes que eu lembro que Abraão despediu Ismael, só com um pouco de farinha, um pedaço de pão, no meio do deserto, sem saber como é que o menino ia ser alguma coisa, eu me lembro do meu pai. Porque ele não foi desesperado, porque ele nos ensinou a fé. A igreja precisa aprender a ter fé, a se olhar como uma instituição de poder. Eu estou sempre dizendo que o poder da igreja não pode ser o poder do Estado. Grava isso. Quando alguém fala assim, vota em mim, que eu vou para Brasília, eu vou fazer isso, não vota nessa pessoa. Só vote se a pessoa te mostrar capacidade para resolver problemas políticos, sociais. Porque o poder que você precisa não é o Estado que tem que te dar. Então quem tem o poder de Jesus para ligar na terra, desligar na terra, é a igreja. E a igreja sou eu. E a igreja é você. Então é necessário a gente permitir que a salvação gere dentro de nós uma estrutura. A gente não pode ser crente só porque batizou. Pastora Cris, você está dizendo que o batismo não é importante? De suma importância. Jesus foi batizado. O batismo é a porta de entrada na vida espiritual. Jesus, ele falou, aquele que crê e for batizado será salvo. Agora, ser batizado só não faz de você um servo de Deus. Você tem uma ordenação na tua cabeça. Alguém derramou óleo e falou, estou te consagrando a pastor, a obreiro, presbítero, diácono, seja lá. Não faz de você um servo de Deus. Você ser um ativista dentro da igreja. Pastor, eu lavo, eu arrumo, eu evangelizo, eu faço isso, eu canto. Não faz o trabalho por trabalho. Não faz de você um servo de Deus. O que faz de você um servo de Deus é a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Gerar dentro de você uma estrutura e você ser capaz de reproduzir essa estrutura. Porque você tem que ensinar o seu filho, é a sua prioridade, mas você tem que ensinar todas as pessoas que passarem no seu caminho a entenderem que o maior poder que existe, o poder que nunca cessa, o poder que não se dobra diante de nenhum outro poder, é o poder da fé. O poder da fé, com o poder da fé você vive, com o poder da fé você morre, com o poder da fé você ganha, com o poder da fé você desiste, mas você fica sendo você e o poder continua em você. E a gente precisa entender essas coisas, porque nós vivemos dias muito difíceis, né? E nós precisamos de sermos fortes para enfrentar batalhas. Nós precisamos de saber lutar com o poder que nos foi dado, e nós precisamos de criar filhos espirituais também, que acreditem em Deus a ponto de lutar e vencer qualquer tipo de batalha. Por que os pais não se preocupam em ensinar a fé em Deus e porque acham que isso é bobagem, que eles precisam de viver a vida, de curtir, de aproveitar a juventude? Muitos pais pensam assim: só vai ter 16 anos uma vez. Principalmente aquela pessoa que foi presa, que se sentiu reprimida, aí fala assim: não, o que tem? Coitadinho. Isso é coisa
de jovem, não é ser Caxias, né? Caxias é uma gíria usada no Rio de Janeiro e define aquelas pessoas que são radicais, controladoras. Não é você ser Caxias, mas você tem que ter olho espiritual para ver se o seu filho tem fé e ver se ele sabe usar essa fé. É isso que você tem que ter, né? Depois, o que vemos são muitos pais desesperados. Por quê? Esperam demais. E só quando a casa cai é que se lembram de Deus e que precisam de Deus. E aí, pastora, socorro, porque meu filho, só Deus. Aí quando você vai ver, o menino nasceu na igreja, cresceu na igreja, foi um adolescente da igreja. E se você tem um problema, venha buscar a Deus, querido. É tempo de buscarmos a Deus, é tempo de você buscar a Deus pela sua casa, buscar a Deus pela sua família, buscar a Deus pelo seu ministério, buscar a Deus pela sua igreja. E me permita dizer, busque a Deus pelo seu país, sem partidarismo, sem messianismo. Messianismo é um sentimento que nasce no coletivo, e esse sentimento convence o coletivo de que um ser humano vai resolver o problema da sociedade toda. Aqui no Brasil, a gente tem historicamente alguns messias, não deu certo. Então, peça a Deus, Senhor, abençoe os nossos governantes. Ore pelo prefeito da Serra, os vereadores da Serra. Não que eles serão a solução. Ore por você, para você conseguir eleger a pessoa certa. É tempo de buscarmos a Deus. Dar fé por herança aos filhos, e eles vencerão. Eles vão lutar, eles vão guerrear, e eles vão vencer as situações da vida e terão paz. Quantas vezes, né, as minhas filhas, mãe, estou com um problema sério, mãe, eu preciso disso, mãe, eu vou aqui acolá, até deixo, levo, até pago. Mãe, eu queria conversar com uma terapeuta que não fosse você, eu deixo. E é caro, pago, mas eu faço questão de dizer, não vai. Existe uma fé dentro de você. Você não está acionando essa fé. Você precisa dessa fé. Sem essa fé você não conseguirá. Pastor, você não acredita em remédio? Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Se está doente, toma remédio. Se está com o cérebro fora do lugar, incapacitado de se ver, pode procurar um psicólogo, um terapeuta. O que eu estou dizendo para você é que o poder de todas as coisas está na fé. E interessante que até os médicos estão dizendo, a senhora precisa acreditar que vai dar certo. Tem cura. A senhora não vai morrer. Toma o remédio vai te ajudar. Mas o que resolve é a fé. O médico põe a mão, mas quem te levanta é o Senhor. A medicação, ela tem o seu raio de efeito, de ação, mas quem vai te curar é o Senhor. E você precisa saber disso, né? Nós precisamos nos preocupar. Por quê? Porque Jesus disse que este mundo jaz o maligno. Queridos, nós temos tantas crianças, adolescentes, jovens, vazios. Eu estou falando de criança, eu estou falando de adolescente e eu estou falando de jovem. Eu estou falando de uma faixa etária que não precisa de ajuda para criar projeto. Não precisa de ajuda para ter sonhos. Não precisa de ajuda para querer ganhar o mundo. Quando o profeta Joel falou sobre a descida do Espírito Santo, a marca de que o Espírito Santo desceria é que os jovens, eles teriam visões. Porque o jovem,
E ele tem muita potência para ter sonho, mas eles não têm visão, porque não tem experiência de vida. Então, um jovem cheio do Espírito Santo, ele consegue ter discernimento de vida. Então, peraí, os jovens precisam colocar Deus em primeiro lugar, para que essa explosão de sonhos pegue o curso certo e faça ele dar certo. E o Espírito Santo está aqui para trazer isso para você, né? Agora, e disse que os velhos, eles teriam sonhos. Por quê? Porque velho acha que já está na hora de aposentar. É uma faixa etária da vida que as pessoas tendem a achar que tudo já foi feito, que o tempo já passou. Aí o Espírito Santo, ele traz essa energia de fazer o velho, a pessoa já numa faixa etária avançada, ter capacidade de desejar coisas, não querer simplesmente se acomodar. Só que a época que nós vivemos, nós temos crianças, vou repetir, adolescentes e jovens dependentes de remédio, dependentes de droga, trancado dentro do quarto, se suicidando. O número de suicídio entre jovens e adolescentes é gigante. A mídia não divulga, porque a legislação não permite, graças a Deus. Então, peraí, o que é que está acontecendo com essa geração? Uma criança de 10 anos que fala, eu quero morrer. Uma criança de 15 anos que fala assim, eu quero morrer. Eu vou dormir o dia, eu quero remédio para mim dormir. Uma pessoa de 20 anos que dorme o dia inteiro. Uma pessoa de 30 anos que dorme o dia inteiro. Não está normal. Aí fala, pastor, o que está faltando para esse povo? Ensinamento religioso, doutrinário? Não creio. Não creio. Isso está sendo difundido. Tem muito. O que é que está faltando para essa geração? O exercício. Fala comigo. O exercício da fé. Então, nós precisamos aprender a depender e a exercitar o poder de Deus, mas na presença de Deus. Por que as pessoas não têm a presença de Deus? Porque não querem andar com Deus. Não que não reverenciam a Deus, mas elas estão vazias e sem paz e sem alegria. Por quê? Porque Deus não está presente na estrutura do ser dela, não está a instrução de Deus. E vivem buscando um refúgio, um escape. Tem gente que vive assim, é crente, tá? Corre para lá. Daqui a pouco, corre para cá. Corre para lá de novo. E para cada corrida que ele vai dar, ele fala assim, agora vai. Agora eu tenho certeza. Não, eu tenho um sinal. Nunca foi assim. Eu nunca estive tão bem. E não passam 2 meses e a pessoa está dizendo, mudando de direção. Agora eu vou para o lado oposto. Sem rumo. O que está faltando para você? A fé. E quando a gente fala fé, fica uma coisa vazia. E assim, eu gosto de definições, né? E para mim, a melhor forma de definir o que é fé é a voz de Deus. A fé é uma convicção que nasce dentro de você quando Deus fala com você através da palavra. Vem um entendimento que é o da palavra. Aí nasce uma força, uma direção clara. Aquele que tem fé, ele tem direção clara. Pastor, eu vou trocar de emprego. A direção é clara, eu tenho uma paz aqui, ó. E às vezes você não tem conhecimento para ter paz. Aí você procura alguém, procura um pastor. Pastor, nós temos obreiros muito ungidos aqui. Então eu vou. Vai, mas vai com poder para ligar na terra e ser ligado no céu. Desligar na terra, ser desligado no céu.
para lutar, enfrentar as batalhas que precisam ser enfrentadas. Mas as pessoas preferem o refúgio. Elas estão dentro da igreja, elas têm o poder na mão, mas elas querem escapar. Elas querem um escape, né? Elas não buscam e por isso nunca chegam a lugar nenhum. Vivem uma vida sem sentido, sem paz, de culpa, sem graça. E muitos não gostam da própria vida, não gostam de si. Estão construindo um futuro. É pai que não assiste o filho, vai pagar. É mãe que troca os filhos por qualquer um. A conta vai chegar. A conta vai chegar e você não dará conta. A gente vive uma epidemia de pessoas que vivem se isolando, com medo de enfrentar a própria vida. Tem gente que tem medo de se ver. Várias pessoas falaram assim: eu gosto daquela igreja, eu gosto daquela pastora, mas eu não gosto de lá não, porque eu sou obrigada a me ver, e quando eu me vejo, eu fico com medo, e aí eu não gosto de ir. E isso, quem dera fosse um caso isolado, é uma epidemia. Mas em Deus nós temos um poder maravilhoso. Deus nos deu a fé. Hebreus 11, do 29 ao 30 diz assim: pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. A palavra diz que pela fé eles venceram. Era impossível eles atravessarem o mar vermelho. Era impossível aquela muralha de Jericó vir ao chão. Qual é a muralha que não quer cair na sua vida? Quem está aí para uma muralha intransponível na vida? Se você quiser, vencer pela fé, ela cairá. Ai, pastor, eu não quero. Sabe por quê? Eu gosto disso, daquilo. Aqui eu não gosto de gente. Ai, sabe qual é o lugar que não foi criado pra gente? Não foi o céu e nem a terra, foi só o inferno. Jesus falou que o inferno não foi criado para os seres humanos, foi criado por Satanás e seus demônios. E quem não gosta de gente, a terra foi criada para ser habitada por gente. O céu foi criado para ser habitado por gente. Se isola para ver se o inferno não toma conta da tua vida. Experimenta, faz o teste. Quantas pessoas... E aí, crente entende tão mal esse negócio de inferno. Eles ficam... gastam tempo. Pastora, o inferno é na terra, embaixo da terra, em cima da terra, é em outra dimensão. Eles querem o endereço do inferno. Mas não sabem que o inferno está revelado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como o poder do céu está na vida daquele que acredita, o poder da morte, do diabo e do inferno está naquele que não está vivendo pela fé. E Deus só se agrada daquele que vive pela fé. Então, se não é a fé que te norteia, o inferno está assim, colado. E aí você pode ficar com muita dó de você. Você pode fazer todo mundo sentir muita dó de você. Você pode chorar, pode dormir. É um escape, tem muita gente dormindo. Quer saber? Eu vou tomar uma cerveja para dormir. Eu vou fumar uma ervinha para dormir. Eu vou tomar um comprimidinho para me dormir. Um chazinho de pé de alface para dormir. Dorme. Não vai resolver o seu problema. Ele vai continuar lá, colado em você. Para vencer o poder do inferno, e aí o crente tem que saber o que é o poder do inferno. Porque existem coisas na nossa vida que é porque a gente é incompetente. Basta ter competência que você vence. Tem coisas na nossa vida que é por falta de informação. Você não sabe mesmo. Aprendeu, mudou a direção, resolve. Mas tem coisas na vida que é maldição. Quando é maldição, significa que o poder que está dentro do inferno está colado em você. Está exercendo um domínio sobre você. E o poder do inferno só se vence pelo poder da fé. Não existe nada, não existe remédio, terapia, não existe comprimido, não existe dinheiro, comida, viagem, não tem soninho da paz. Eu aprendi com um pastor,
amigo meu, e ele dizia assim: se você tem uma maldição na tua vida, não adianta você chorar, não adianta você pedir pelo amor de Deus, não adianta você querer chamar a atenção das pessoas. Não é sério. Só sai pelo exercício do poder da fé. E as pessoas têm que fazer uma distinção entre espiritualidade e religiosidade. A terra está cheia de religião, poucas pessoas verdadeiramente ligadas a Deus, orientadas pela graça, tecidas e estruturadas no amor e na bondade e na misericórdia, e que tem sobre si o poder da fé. O que representa esta muralha? Pela fé, hoje ela pode cair. Eu gosto do Salmo 20, do verso 1 ao 8, é um pouquinho longo, mas como o crente lê muito a Bíblia, não me preocupo. Diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio, de Sião te dê apoio, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos, conceda-te desejo do teu coração e te leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhes responde com o poder da salvação da tua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. O povo de Deus tem que se estribar neste poder. É o Senhor quem nos responde. Você sabia disso? Hoje eu creio que o Senhor nos mandará respostas. Aquilo que você vem pedindo, vai para o caminho da fé, que Ele vai te responder. É Ele que leva a feito todos os nossos planos, quando confiamos no nome do Senhor. Tem gente que Deus não tem como realizar nenhum plano, porque Ele mesmo desiste. Não tem força interior para nada. Primeiro, desisto. Bandeira branca, joga a toalha, acabou a guerra para mim. Eu estou desistindo. Se você é uma pessoa que tem a desistência dentro de você, deixa eu te explicar. Substitua esse vazio, esse medo, esse nada que tem dentro de você, pela palavra de Deus. E como que a gente faz isso? Fazendo uma escolha e uma confissão. Diga: Senhor, eu sou esta pessoa. Eu não me importo com ninguém, não me importo com a vida. Eu não tenho temor de nada, mas eu não quero ser esta pessoa. Eu quero ser uma pessoa que tenha sobre si a sua autoridade. Eu quero ligar na terra e aí vai ser ligado no céu. Eu quero ser uma pessoa que eu não vou desistir por causa dos obstáculos. Os obstáculos vão cair diante de mim. Aqui, mas você tem que querer isso. E entender, eu faço parte de uma geração que desiste de tudo. Uma geração que não tem situação. Acho que isso define bem, sabe? As pessoas são mal situadas, elas não sabem o seu lugar. Elas falam de qualquer jeito com qualquer pessoa. Elas se vestem de qualquer jeito para ir a qualquer lugar. Elas não têm referência de nada. Elas não têm comprometimento de nada. Elas não se importam com o nome. Coisas que fazem que se vir à tona é que ninguém sabe. Se vier à tona vai te custar tão caro. Você pensa que você dá conta. Você não dá. Deixa o Espírito Santo tratar esse desvio dentro de você. Não justifica esse desvio de caráter. Não pensa que Deus entenderá. Não tome a sociedade por base, porque tudo falha. O único poder que não falha é o poder da fé. Então você precisa vir para Deus e querer uma nova estrutura dentro de si. E entender que os seus filhos precisam ter a mesma estrutura que você. Fala: Senhor, me ajuda, porque eu não quero essa menina fraca, moroide. Uma vez uma mãe de uma outra igreja me procurou e falou assim: pastor, eu queria que você atendesse a minha filha, tem 20 e poucos anos,
e brigou na empresa, e aí está com uma depressão muito séria, e está tomando não sei quantos remédios, e já tentou suicídio. Eu falei, traz a moça aqui. Aí ela trouxe a moça aqui. Aí eu sentei com ela e ela me falou, pastor, meu chefe, a senhora não sabe, ele gritava comigo, meu chefe, ele era ignorante, ele pegava o papel e fazia assim, ó, quero isso. Eu estou escutando, eu falei, mas você está assim por causa disso? Eu estou assim por causa disso. Eu falei, mas todo chefe faz isso. Olha como você é estúpida. Não te ensinaram que chefe não faz isso, você está errada. Você quer morrer? Boa morte. Aqui, as pessoas vão chorar uma semana. Se tiver quem chore uma semana por ti, não é todo mundo que tem alguém que chore. Você já foi em velório? Você vê muito choro? Você vê a família, um ou dois se descabelando, falando que vai junto. Uma semana depois está viajando, que a vida tem que seguir, e o restante contando piada. Você já foi? Já conversa paralela. Aquela alegria. Eu falei, meu bem, você quer morrer? Aqui, talvez alguém chore uma semana, ninguém se lembrará do seu nome, porque tu é uma fraca. Toma vergonha na cara. Volta lá pro seu emprego, vai lá pedir pedido que você precisa. A menina falou assim, eu nunca vi ninguém falar assim, que terapeuta, eu não sou terapeuta não, sou pastora. Está confundindo as coisas. Sou terapeuta, eu não atendo. Agora você vai lá e você faz que você é uma advogada. E seu noivo deixou você, todos deixarão você insuportável. Pergunta a sua mãe, ela só não te deixa por causa de um sentimento maior, duvido. Aí a menina saiu daqui, foi embora. 3 meses depois, a mãe voltou aqui e falou, pastora, é muito complicado. Ela não quer vir aqui mais, mas ela voltou para o emprego. Ela parou de chorar, nunca mais tentou um suicídio e está seguindo. Eu falei, glória a Deus. Já era crente mesmo de igreja? Falei, amém. Aqui, você precisa ensinar a verdade para as pessoas, que elas precisam ter força por dentro. Nós não podemos imitar o mundo. Antigamente as pessoas achavam que a igreja imitava o mundo porque queria balada, porque queria roupa. Não que não se deva prestar atenção na ordem e na decência. Não que se deva ferir a modéstia. A palavra diz que as mulheres precisam se vestir com modéstia. Alguém já leu isso aqui? Amém. Sabe o que é modéstia? Não seja seduzente do mundo. Não é andar, pastora, eu não vou usar uma grife porque eu tenho que ser modesta. Não, modéstia não é isso não. Modéstia é, no seu exercício de atrair, não queira atrair todos os homens do mundo. Isso é pecado. E aí, você pode pegar a linha feminista que você quiser, você pode pegar a filosofia que você quiser, você pode pegar o código de direito de qualquer país europeu que você quiser, né, que apresente como evoluído, mas existe uma coisa que é da natureza. O homem é visual. Então, se você andar à mostra, você vai fazer ele pecar mesmo que ele não queira. Ainda que ele resista e vença e tenha a obrigação de fazer isso, você não pode ficar na dependência da mulher se cobrir. Vai dar conta de você é você. E não adianta querer fazer igual Adão, que com Deus não rola. Só que agora eu estou falando das mulheres, né? Eu até estava conversando com a pastora Leide. Eu preciso reunir os irmãos, pastores, os obreiros. Acho que nós temos que colocar na doutrina da igreja proibir short. É santo. Não venha me falar que short é roupa usada, usável para qualquer mulher, porque não é. Ai, pastor, agora a gente vai virar a Assembleia de Deus? Não. Assembleia de Deus é legal. A gente não vai virar uma Assembleia de Deus. Mas conhece irmão que quer usar short. Gente, desvaloriza você. De verdade te expõe, faz você pecar. Aqui você vai seduzir um monte de homem, o demônio vai colar em você, porque isso abre uma porta no mundo espiritual, e o teu marido vai ter nojo de você, vai ter desprezo de você. Vai te tratar como lixo, vai deixar a mala para você carregar. Porque tem homem que faz isso, e a mala é simbólica.
Ele vai deixar a parte pesada da vida, que é para ele ter a alegria de fazer por você, para você carregar. Experimenta expulsar as bombas giras, capetadas, mas Senhor, que não é só na roupa. Talvez você tenha um sentimento, tem um espírito, um gosto, tem aquela coisa maldosa, você não tem limite de conversa, tem uma intenção escondida na tua manifestação. Experimenta. Você vai ver que muita coisa vai mudar na tua vida e na tua história. A gente precisa vencer o mal com o poder que já foi entregue por nós. Faça a fogueira do shortinho. Vai por mim. Mas pastor, eu só tenho 10. Isso. Idade ótima. Não era nem para ter começado a usar. Acho que vou queimar os da Liz. Eu vou ver se ela tem algum shortinho. Ela usa shortinho de 2 anos com 3, olha só. Bermudinha de 2 anos, se a criança fez 3, já virou short. Vou fazer isso com a Liz. 3 aninhos. Idade ótima. Faz a fogueira do short. A fogueira da roupa transparente. Faz, queridas. Eu não sou machista. De verdade. Mas eu sou espiritual. Eu sei o que vai trazer honra, o que vai trazer o poder de Deus para você, o que vai abrir os teus caminhos, o que vai fazer você ser vista como alguém, porque as pessoas são vistas como ninguém. Eu queria que essas mulheres que têm amante, e eu estou falando não é só porque é casado e sai com o outro, não. Homem também, vice-versa. Eu queria muito, de verdade, que o Senhor te concedesse uma revelação. Que você soubesse um nojo. Sabe, porque existe um estudo científico. Quando o cara não ama uma mulher, quando ele não ama uma mulher, quando ele nunca teve relação sexual com ela, ele quer ter de qualquer jeito, ele move o céu, ele move a terra. Depois que passa a euforia, e aí tem tempos, né? Um mês, uma vez, pode acontecer, 3 meses, ele toma nojo de você. É como se ele estivesse tocando em carne estragada. Você não é nada para ele. Eu poderia me utilizar da Bíblia para falar isso para você, né? Porque a Bíblia fala, né? As amantes é símbolo de que são as que não são, né? É a que não tem família. Se o seu filho te admira e você, a senhora, era amante de alguém, é porque o seu filho não tem discernimento nenhum, não é uma pessoa. Conhece essas coisas sérias da vida. Entende? A gente precisa romper com essas estruturas de pecados que só levam a gente para a destruição e focar no poder que nos foi entregue e querer exercer esse poder. Não, o poder chegou, então essa muralha vai ter que cair. O poder chegou, então esse mar ele vai se abrir. O poder chegou, então eu não vou tomar remédio para dormir mais. Eu vou enfrentar a vida de frente e eu vou fazer o que tem que ser feito. Ontem nós estivemos no hospital conversando com a irmã Cláudia Márcia, que já está melhor, e ela me falou uma coisa que eu nem me lembrava. O Zequias acho que estava perto, não sei se ele ouviu. Ela disse assim: pastora, eu preciso te agradecer, porque há muito tempo atrás eu trabalhava com política. Ela não fazia nada ilegal, tudo que ela fazia era legal, era dentro do mecanismo. E você me deu uma direção, falou assim: olha, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Eu entendi. E ela deixou essas coisas. Diz ela que o tempo que ela ficou internada, ela se encontrou com uma moça muito bonita, jovem, corpão, tudo que o mundo valoriza, e que fazia a mesma função que ela. Disse: pastora, meu Deus, ela estava aqui tão grave, ela não conseguia respirar, com um sofrimento que eu não sei descrever, para a filha vir ficar com ela, a polícia teve que ser acionada. E eu falei assim: meu Deus. Aí eu pensei, e lá estava a Amandinha, estava o Zequias, e eu tenho certeza que não faltaram visitas para ela. Faltaram, Zequias? Faltou gente que ampara ela, entendeu? Porque ela pegou um princípio. Que princípio é esse que ela pegou, nesse caso? O da fé. O da fé.
Porque a fé, ela é uma orientação. A fé, ela é uma maneira de viver. A fé tem a ver em que você vai investir o seu tempo. Em quem? De que forma? Em você ver a verdade dos fatos. Joga a ilusão fora. E fala, não, eu preciso construir dentro de mim uma estrutura que eu vou vencer qualquer coisa. Porque eu tenho poder de ligar aqui e ser ligado lá. Pastor, o que isso quer dizer? Que ele escuta você ligando e manda o poder dele para você. Concorda com você. E você consegue fazer o que jamais você teria conseguido. Salomão, ele foi um dos homens mais ricos, bem-sucedidos e inteligentes que a terra teve. Que viviam na terra. Um dia ele esqueceu de temer a Deus. Abandonou o temor do Senhor. Eclesiastes 12:8. Olha o que o Salomão falou. Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Ó, ele tinha dinheiro, pastora? Sim. O que mais tinha dinheiro? Sabedoria? O mais sábio. E qual foi o discernimento, o resumo dele da vida? Nada faz sentido. Eu continuo vazio. Você continua vazio? Tem um vazio aí dentro? Vamos, em nome de Jesus. Vamos buscar o poder da fé. Muda de hábito, muda de prática, né? O Salmo 27:8 diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nós estamos firmes. Confiar em Deus traz firmeza e segurança. Tudo é possível para Deus, e em Deus nada é impossível. Muitos dizem que já passou a hora, que pecaram demais, que não tem mais jeito, que fizeram muita bobagem, é tanto tempo perdido, que eu não tenho forças para isso. Mas a palavra de Deus diz, fala comigo, nada é impossível, para Deus. Lucas 1:37, Jesus falou para o pai daquele menino epilético, nada é impossível para Deus. Marcos 23, se pode, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei quais os desafios que se avolumam diante de você. Mas eu sei que o Senhor te chamou para fazer coisas grandes. E Ele colocou o poder para fazer essas coisas na sua mão. Já chegou na sua mão. Né? Isaías 60:21-22 diz assim: então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará mil, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa eu farei que aconteça. E eu amo essa palavra, depressa. Aqui, tem gente que diz assim, ai que demora, porque não chegou a hora certa. Quando a hora certa chegar, vai acontecer depressa. Deus pode te colocar lá em cima e Ele faz isso. 1 Crônicas 12:14, todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Quantas pessoas que hoje estão numa outra condição, que chegaram na igreja, muitos estão debilitados, não conseguiam fazer nada, dependentes de medicamentos, incapazes de reagir, sem credibilidade nenhuma. E Deus operou o impossível quando passaram a confiar no Senhor e as coisas foram mudando. Faça uma retrospectiva. Pastor, eu tive diante do impossível, eu tive diante da loucura, eu tive diante de abrir mão da minha vida, eu tive diante de fazer uma catástrofe. Mas eu, de repente, uma palavra, uma oração, eu confiei e mudou. E aí, aquele que começa é aquele que termina. Se você não sair deste lugar que Ele te colocou, Ele vai terminar a obra que Ele começou. E para encerrar, o menor valia por 100.
o maior varia por 1000. Eles eram pequenos, mas eles cresceram. Posso repetir isso? Eles eram pequenos, mas eles cresceram. Cresça e vigia o crescimento da sua família. Vigia o crescimento do seu ministério. Você ainda pode enfrentar muitas coisas. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem gente que acredita que não pode vencer nada. E eu estou aqui sendo boca de Deus dizendo assim, você pode vencer tudo. Você conseguiu entender isso? Não importa o momento e nem aonde você esteja. Porque tudo é possível que crê. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. Se levanta, tome a decisão de ouvir a Deus e se jogar. Será que tem gente capaz de fazer isso aqui? Porque tem gente que escuta Deus e fica pensando. Se joga. Se joga na palavra. Para com isso. Para de ter dó de você. Para de ficar triste porque ninguém tem dó de você. Para de ficar, eu estou me sentindo um lixo. Não. Para com isso. Jesus falou assim, o que ligardes na terra será ligado no céu. Olha, tenha essa imagem de você, né? Pode acreditar, você vai se dar muito bem naquilo que você quiser fazer. Se você buscar a Deus coisas incríveis. Você espera coisas incríveis? Pede sabedoria a Deus. Vem para as terapias. Deixa eu falar para você. Pastora, para que existem as terapias? Tem coisas que a gente não consegue trabalhar no sermão. Aí consegue trabalhar na terapia. Ai, pastora, mas e se eu infartar? Tá bom. O que vai infartar a tua debilidade. Isso vai infartar. Enfrenta. Eu acho que ninguém tinha mais medo de ir para as terapias igual a esse. Ficava roxa sem respiração. Hoje briga comigo querendo ir para a terapia das anjas. Aqui a gente tem a terapia dos santos. E ela queria ir. Eu falei, calma, Alice. Está na hora não. Aqui, se veja. Veja as suas estruturas. Não concorde com nada em você que Deus não concorde. Abra mão de toda estrutura que te movimenta, que a Bíblia reprova. E entenda que você pode deixar para amanhã. Mas o seu amanhã pode te custar tão caro. Você pode perder gente que você não daria conta de perder. Pode perder seu nome, sua reputação, pode perder sua vida, pode ter que lutar com uma doença séria, pode perder muito dinheiro. A obra de Deus na sua vida pode ser retardada. Então, de tudo que você queira para você e queira para os seus filhos, né? Eu queria hoje focar nos pais. Porque como a gente vive uma geração fraca, a geração de pais que não superaram a pobreza, a verdade é essa. Se meu filho me pedir, eu tenho que dar. Porque meu filho me pediu e eu não dei. E eu sei que esse sentimento é esmagador. Mas se não for comida, arroz, feijão, até se for. Vamos supor, a criança está com fome, você não tem para dar. Não gosto de imaginar o que seria uma dor dessa. Mas você vai conseguir. Não tenha pena do seu filho por causa disso. Não fica com pena de você por causa disso. Porque o que ele não pode viver sem é a fé. Não faça ele acreditar que porque ele não tem hoje, porque ele tem menos que o colega, o mundo vai cair. Não acredite nisso. Acredite que o que ele precisa de verdade é da fé. Se ele souber que você o ama, ele vai acreditar na sua fé se você tiver uma para passar.